Disse Deus, haja luz. E houve luz. E eu vou falar justamente sobre isso, gente. Pode abrir aí em Gênesis 1. Fazer rapidinho, porque o Espírito Santo embolou aí minha programação. Mas tá bom, ele pode. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Parando aí, abre lá em João, lá no Novo Testamento. João 1 também. Então, Gênesis 1 falava o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí pula lá para o versículo 12. Não, desculpa. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse. Quando alguém diz alguma coisa, usa palavras. Palavras, frases são feitas com verbos. O verbo é a palavra. Em João fala que no princípio era o verbo, e tudo foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito, tudo foi feito por intermédio dele. Então, quem era o verbo que João estava falando? O verbo era Jesus. Aí você vai pensar, mas Jesus não é aquele que veio ao mundo lá, né, há 2000 anos atrás? Não, Jesus já existia desde o princípio. No princípio era o Verbo. Ele era a própria palavra de Deus. E por meio dele, tudo o que foi feito se fez. Então, deixando isso explicado. Então, Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Nós temos hoje, eu nem precisava falar isso, né, porque já aconteceu. Né, nós temos hoje disponível tanto a palavra quanto o Espírito. Então, nós temos Deus, nós somos filhos de Deus, e temos para nós a palavra e o Espírito. A gente não precisa de mais nada. Porque lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre as trevas. E Deus criou o mundo através do Verbo, e o Verbo era Jesus. Nós temos isso, esse poder, o mesmo poder que criou os céus e a terra, nós temos dentro de nós. Vocês captaram a mensagem? O que é esse poder? O mesmo poder que criou os céus e a terra, que é o Verbo, que criou tudo. A palavra de Deus, que criou os céus e a terra, que criou o homem, que criou cada coisinha, vive dentro de você. Só para deixar claro. Só para deixar claro, meu filho, que você não é um Zé Ninguém. Você tem o mesmo poder que Jesus tinha sobre quando ele veio na terra. Então, você tem o mesmo poder de ressuscitar os mortos, de curar os mudos, né, José? De curar os mudos, os surdos, os cegos, de libertar, trazer libertação aos cativos. Você tem esse poder dentro de você. Em
em Êxodo 16, vamos abrir lá em Êxodo 16. A gente vai usar muita palavra, tá? Vai usar muito a Bíblia, então, vai e volta aí. Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Então, preste atenção e faça uma ligação com a pregação, com a ministração do Carlos, né? Ele falou muito, ele adiantou bem. O povo estava lá, 400 anos, escravo no Egito. E Faraó lá, e dá chibatada no povo, e o povo escravo, como você era no mundo. Agora, presta atenção, olha como que é a ligação. Você era escravo no mundo, Israel era escravo no Egito. Aí, Deus te liberta, e você vai seguir o caminho de Deus. Aí, Moisés liberta o povo do Egito e o deserto. No deserto, eles estavam no deserto pela vontade de Deus, porque Deus guiava eles o tempo todo. De noite, no deserto, é extremamente frio. Deus colocava uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo no meio do povo. No deserto, de dia, é extremamente quente. Uma nuvem sempre acompanhava o povo. Deus estava ali o tempo todo. Quando a nuvem saía do lugar, o povo saía. Então, tudo era direcionamento de Deus. Então, Egito, escravidão, o que você era antes. O deserto é o que é agora. Porque, apesar das lutas, quando evangelizaram você, chamaram você a aceitar Cristo, eu espero, pelo menos, que ninguém tenha falado que a vida com Cristo é um mar de rosas. Até porque rosas têm espinhos. Então, assim, espero que nunca ninguém tenha falado isso, porque o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então, o povo estava no deserto. Estavam no deserto, murmurando, reclamando. Aí você está dentro da igreja, murmurando, reclamando. Ah, porque quando eu estava no mundo, eu tinha mais liberdade. Ah, porque quando eu estava no mundo, eu usava a roupa que eu queria. Ah, porque quando eu estava no mundo, eu ia na festa que eu queria. Então, se compara aí ao povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Continuando no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Ou seja, eles estavam reclamando que eles saíram, legal, foram libertos, cantaram um hino lá de libertação, de alegria, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, mas agora estavam murmurando, porque lá no Egito, apesar deles levarem chibatada e carregarem peso o dia inteiro, eles tinham carne lá e legumes à noite. E no deserto eles não estavam tendo. Aí Deus, em toda a sua bondade e paciência, porque nesses 40 anos de deserto Deus foi extremamente paciente, ouviu as murmurações do povo. O que Deus fez? Quando o orvalho secava de manhã, aparecia os pães, que era o maná, que Deus dava. Gente, era só sair da tenda, colher o maná e entrar. Aí o povo começou a reclamar que só tinha pão, que lá no Egito eles tinham carne. Aí eu acho essa passagem engraçadíssima, porque Deus falou assim: quer saber? Eles querem carne, então eu vou mandar carne. Aí Deus mandou aves de codorna, assim,
Mandou tanta, que eles ficaram doidos. Eles não conseguiram comer tudo. Eu falei, nossa, Deus ainda é um brincalhão. Porque o povo foi murmurar, né, ainda zoou com a cara do povo. Então, quer saber? Se eles querem carne, então come até explodir. Aí, então, o que eu percebo aqui? O que é o maná? Vamos comparar o maná. Primeiro, Jesus, ele é o pão da vida e ele é o verbo vivo. O maná, ele pode ser comparado à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser lida diariamente. Diariamente, você deve colher o seu maná. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Escolha, separe, faça o seu tempo. Ah, mas meu dia precisava de ser de 26 horas para poder dar tempo de fazer todas as coisas. Faça o seu tempo. Se você quer usar a internet, você sempre faz o seu tempo. Se você quer jogar videogame, você faz o seu tempo. Se você quer conversar no telefone com a amiga, você faz o seu tempo. Então, faça o seu tempo e leia a Bíblia. Se o povo colhesse pouco maná, eles iam passar fome durante o dia, porque eles tinham que colher o maná ali para o dia inteiro. Então, se o povo colhesse pouco, eles iam passar fome. Se o povo fosse olho grande e colhesse mais do que necessário, não, vou guardar, porque pode ser que Deus me envie amanhã, né? Pode ser que amanhã eu saia da minha tenda e não tenha nada. Falta de fé, purinha. Mas o povo no início fez isso. Aí o que acontecia? Eles chegavam de manhã, isso foi um mandamento de Deus. Não pode, tem que colher somente para aquele dia, que no dia seguinte vai ter a provisão. Somente no sexto dia, que seria na sexta-feira, o povo colhia para o sábado, porque ali no Antigo Testamento eles guardavam o sábado. Então, o povo ia lá, olho grande, colhia mais. Aí amanhecia cheio de bolor, cheio de bicho, todo ruim, não prestava para o dia seguinte. Então, eles tinham que ir lá e colher de novo. O que isso representa? Você tem que ler a Bíblia diariamente. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo, não é que isso seja pecado não, tá, gente? Mas só um exemplo. Na nossa leitura bíblica, a gente tem que ler, por exemplo, 5 versículos hoje e 5 versículos amanhã, 5 sábado, 5 domingo. Aí você, não, vou ler 15 versículos, que aí eu já economizo aí pelo menos 2 dias e meio aí. E não preciso ler a Bíblia nesses 2 dias e meio. Ou seja, você vai ficar 2 dias e meio sem maná. Por quê? Diariamente, o Espírito Santo tem alguma coisa para falar com você. A palavra de Deus não vai... Hoje, no Novo Testamento, Deus fazia isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, ele não vai descer aqui e falar, não, porque eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo. Ele faz isso através do manual, através da palavra de Deus. Quer saber de alguma coisa, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Leia o manual. Quer saber se você pode passar detergente no seu notebook? Leia o manual. Que aí você não vai estragar seu notebook. Glória a Deus, né, Carlos? Então, o seu maná deve ser colhido diariamente, na porção que você achar necessário. Aqui eu não vou te dar uma porção certa, não. Na porção que você achar necessário. Mas, leia diariamente, não fique sem o seu maná. O maná era vitamina. Era como se fosse um bolo de mel, e ele tinha todas as vitaminas que o povo necessitava. Então, Jesus é o pão da vida, ele é o seu maná, através da palavra dele, da palavra que ele deixou e da iluminação do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo na sua vida, você vai poder ser alimentado espiritualmente. Então, vamos falar um pouco sobre o poder da palavra de Deus. Em Hebreus 4:12. Abre aí rapidinho, corre aí. Hebreus 4:12, lá no Novo Testamento, depois das cartas de Paulo. Eu vou lendo para adiantar. Você vai colocar ali no telão? Está colocando? Então, vamos lá. Vou ler ali no telão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha, algo interessante, uma pessoa me procurou logo no início para falar sobre uma pergunta que tinha colocado na caixinha e para eu explicar pessoalmente ali que podia tirar a pergunta da caixinha depois. Aí, o que eu estava falando com essa pessoa? Eu estava falando sobre leitura da Bíblia, sobre decorar versículos. E eu estava falando com ela que, na verdade,